essa semana a gente começou a falar sobre prosperidade, né? Então é bem difícil pregar depois da Bispa Lu. Então, se eu repetir um pouquinho, gente, vocês me perdoem, tá bom? Mas lá em Filipenses 4, a partir do verso 11, o nosso querido apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim: eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E quando nós falamos no apóstolo Paulo, nós paramos para analisar a vida dele, nós imaginamos, né? Ele era um homem de uma condição financeira muito boa antes de Jesus. Mas ele teve que aprender a passar por necessidade. E quando Paulo ele usa exatamente essa palavra, eu aprendi o segredo. Eu creio que existe um segredo a ser aprendido na dependência de Jesus e do Espírito Santo em relação a isso. Não é algo que nós nascemos com essa facilidade em passar necessidade. Quem é que gosta de passar necessidade? Ninguém, né? Então é algo que a gente precisa aprender. E domingo a gente teve uma explanação tão maravilhosa da palavra sobre prosperidade. Então alguns ganchinhos eu vou acabar pegando. Mas antes de falar sobre esse tema, que é um tema assim maravilhoso, eu quero entrar um pouquinho na questão do contentamento, que eu acho que é a parte mais difícil na nossa vida cristã, na nossa caminhada. A gente se contentar com aquilo que a gente tem. E o contentamento é algo que precisa ser aprendido, pois o apóstolo Paulo disse que ele teve que aprender. Não é algo que ele nasceu com isso, foi algo que ele aprendeu. Como a gente sabe, ele era uma pessoa de uma condição financeira muito boa. Mas em certos momentos da sua vida, a Bíblia diz que ele ficava madrugadas construindo tendas para poder se sustentar, para ele não ser pesado a ninguém, para ele não passar muita necessidade. Ou ele estava preso, ou ele estava solto, mas ele estava sempre se virando. Então, ele teve que aprender. Então, antes realmente de eu falar sobre isso, eu acho que a questão do contentamento, ele precisa ter um espaço dentro do nosso coração. E eu vou fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Você está contente com o que você tem hoje? Gente, o contentamento, ele é diferente do conformismo. Jesus não nos chamou para o conformismo, mas ele nos chamou para o contentamento. E qual que é a diferença? O povo no deserto, eles estavam contentes com o que eles tinham? Alguns sim, a maioria não, por isso morreram no deserto. Mas alguns, eles estavam contentes com o que eles tinham ali, mas eles sabiam que lá naquela terra emanava leite e mel, que lá naquela terra tinha mais. Então, eles não se conformaram com o deserto, eles falaram, eu não vou ficar no deserto, aqui é um lugar de passagem, eu vou chegar na minha terra prometida. Então, muitas vezes, a gente tem que entender, estar contente com o que nós temos hoje, mas não nos conformarmos para podermos chegar lá aonde Deus tem para nós. Só que muitas vezes nós não nos conformamos, não nos contentamos com o que temos, mas também não somos gratos pelo que temos. E isso também é algo que entristece muito a Deus, quando nós não somos gratos ao que temos. Isso ele tem a ver como nós sermos mordomos fiéis ou infiéis. Deus ele coloca coisas nas nossas mãos. Bênçãos nas nossas mãos, um salário, uma família, uma casa para administrarmos e como nós temos administrado aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Isso é algo muito importante para a gente falar antes de nós entendermos o que é realmente a prosperidade, o que eu quero. Não, eu tenho que entender primeiro o que eu tenho, aquilo que Deus já te deu. A palavra de Deus diz, ser fiel no pouco e o muito lhe colocarei. Se nós não somos fiéis com aquilo que nós já temos, como que Deus vai acrescentar coisas ainda maiores? Com aquelas as quais nós oramos, a quais nós pedimos, a quais nós batalhamos tanto para ter.
Então, nós precisamos entender o que eu tenho feito hoje com o que Deus tem colocado hoje nas minhas mãos. Como eu tenho agido? Eu tenho sido agradecido a Deus pelo trabalho que eu tenho hoje? Pelo carrinho simples que eu tenho hoje? Ou pelo Uber? Ou pelo ônibus? Pela casa grande? Pela casa pequena? Pela mesa farta? Ou pela mesa mais escassa? Mas eu tenho sido grata a Deus? Eu tenho sido grato a Deus por aquilo que Ele tem me dado hoje. Eu tenho sido fiel, eu tenho administrado corretamente aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. Então, antes de nós querermos cobrar algo de Deus e dizer, Deus, eu quero ser próspero porque a Tua palavra diz que eu tenho que ser, não, eu preciso entender como está o meu coração. O meu coração está preparado para receber aquilo que Deus tem para mim e para você? Fran, como que eu vou ser fiel no pouco? Como? Se vai fazer falta. Não, a fidelidade, ela tem que estar nas pequenas e nas grandes coisas. Independente de qualquer coisa, nós precisamos ser fiéis a Deus. Em Hebreus 13:5, ele nos diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, mais um versículo, Paulo nos fala, contentem-se com o que vocês têm. Então, nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que a gente tem. Porque a grama do vizinho, como diz, sempre vai ser mais verde. Por que faz só na vida do abençoadinho, do irmãozinho, não faz na minha? Mas o fulaninho nem vai na igreja, mas o fulaninho nem isso e nem aquilo. Não, aprenda a ser contente com aquilo que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Gente, muitas vezes, o diabo, ele nos impulsiona à ganância. Não porque ele queira nos enriquecer materialmente, mas para tentar nos empobrecer espiritualmente. E assim, afastar-nos de Deus pela corrupção material. Mas o contentamento é a nossa proteção. Nós precisamos estar contentes em Deus. Nós precisamos entender em Deus qual é essa chave. O que é essa chave? Qual é esse contentamento? E falando um pouquinho sobre a prosperidade segundo a Bíblia, se nós formos analisar, Salomão era um homem muito próspero, certo? Eu acredito que ele era o Elon Musk da época, o trilionário, o mais poderosão, né? Então, ele era realmente essa pessoa. Mas se a gente for analisar os últimos escritos de Salomão, ele fala que tudo não passou de vaidade. Vocês analisando, acham que ele realmente foi feliz com toda a riqueza que ele teve? Eu acredito, talvez não tanto assim, né? Então muitas vezes a gente vislumbra a prosperidade como algo estritamente financeiro. E não é sobre isso, né? A Bispa Lu trouxe domingo e eu vou relembrar um pouquinho o que é a prosperidade segundo a Bíblia. A prosperidade segundo a Bíblia é um estado de bênção, onde Deus provê tudo o que necessitamos e nos conduz a viver uma vida plena e satisfatória em seu caminho. Isso inclui a bênção financeira, mas também envolve aspectos espirituais, emocionais, relacionais. A prosperidade é um estado de bem-estar integral que abrange a paz interior, crescimento espiritual, provisão divina em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia está repleta de promessas de prosperidade para aqueles que seguem os mandamentos de Deus e buscam viver a sua vontade. Então, a prosperidade, segundo a Bíblia, é plenitude. É descansar em Deus. É ter todas as suas necessidades supridas. Assim como Paulo fala, aprendi a ter necessidade de passar fome e ter fartura. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Tanto ter fartura, quanto ter escassez. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, ter plenitude é isso. Ter plenitude, ser próspero é ter plenitude em todas as áreas da nossa vida.
Lá em Jeremias 29:11, Deus fala: pois eu sei os planos que eu tenho sobre vocês, planos de lhes fazer prosperar e não lhe causar dano, planos de dar vocês esperança e um futuro. Então Deus tem um plano para mim e para você de nos fazer prosperar, mas de ter prosperidade em todas as áreas da nossa vida, de ter uma vida emocional estável, de ter uma família estável, de ter saúde, de ter uma igreja maravilhosa para ir e o mais principal de tudo, ter Jesus. Quando nós encontramos Jesus, que é o nosso maior tesouro, é o nosso maior bem que nós poderíamos ter encontrado, nada mais nos satisfaz do que Ele. Nada mais tem que ser suficiente além dele. E assim nós entendemos que Deus tem planos para nós disso, de nos fazermos prosperar em todas as áreas da nossa vida. É plano, é desejo de Deus fazer nós prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. Ele anseia de ver os seus filhos bem. Ele não tem planos maus para nós, ele tem planos bons para mim e para você. Lá em Eclesiastes 5:19, quando Deus concede riquezas e bem a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então, a palavra de Deus diz que Deus concede riquezas e bens a alguém, mas Ele nos capacita. Você conhece alguém que não é capacitado a desfrutar aquilo que Deus deu? Eu conheço várias pessoas. Que quando Deus deu a bênção, sumiu da igreja. Agora eu não tenho mais tempo de ir para a igreja, porque agora eu tenho que ir para o churrasco, agora eu estou viajando. Quando estava lá passando pela prova, estava dando glória a Deus. A prova passou, nem parece mais na igreja. Quantos nós já vimos na nossa caminhada que funciona dessa forma? O próprio jovem rico na Bíblia, quando você vai, Jesus fala para ele: ei, larga tudo e me segue. Você acha que Jesus queria empobrecer o cara? De maneira nenhuma. Mas Jesus, ele sonda e ele conhece o meu e o seu coração. Aonde está o meu coração, ali está também o meu tesouro. Então, se o nosso coração está inclinado para essas coisas terrenas e materiais, lamento, gente. A gente não vai viver o extraordinário de Deus em outras áreas da nossa vida. Tem gente que só vai viver o extraordinário talvez nas finanças, em mais nada. Mas eu e você que aqui estamos nessa noite, eu creio que nós queremos mergulhar em águas mais profundas com Deus. E ir muito além do que prosperidade financeira. E ser pleno em todas as áreas da nossa vida. Alcançar lugares altos e maravilhosos e inimagináveis em Deus. É isso que Deus tem para nós. Planos de nos fazer prosperar. Prosperar na presença dEle. Prosperar em intimidade. Prosperar em unção. Prosperar em derramamento do teu Espírito. É isso que Deus tem para mim e para você. Além de bênção financeira. Isso aí é consequência. As coisas nos seguirão. A palavra de Deus diz que correrão atrás de nós as bênçãos do Senhor. Então nós precisamos buscar outras coisas primeiro. E essas bênçãos correrão atrás de nós. Correrão atrás de nós. Aí eu vou para Mateus 6, 31 e 33. Que para mim e para o G é um versículo assim muito chave na nossa vida. Mais à frente vocês vão entender também um pouquinho, que eu quero compartilhar um pouquinho do nosso testemunho. Mas Mateus 6, 31 até o 33, ele diz: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos nos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, o que nós temos buscado em primeiro lugar? Será que nós temos buscado primeiro a bênção material, depois e quando eu estiver bem financeiramente, aí sim, aí eu vou começar a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro é eu, Jesus, depois o Senhor. Primeiro é eu, depois o seu reino. Será que é isso que Jesus tem chamado eu e você para fazer? Eu acredito que não. Mas como que eu não vou viver ansiosa com o dia de amanhã se eu tenho boleto? Eu tenho minhas preocupações, Fran, eu preciso trabalhar. Eu também, gente. E olha, cada boleto que nós inventa, né? E é a gente que inventa os boletos.
Então a gente anda ansioso com aquilo que nós mesmos contraímos. Né? O nosso pastor tem nos ensinado nos últimos meses sobre a administração. Ele tem falado muito sobre isso, porque é algo que Deus tem colocado no coração dele, um cuidado com a sua igreja. Para que nós não andemos ansiosos, nós precisamos ter autocontrole. Autocontrole financeiro. Nós temos que cuidar. Se eu vou lá e compro por impulso, automaticamente no outro mês eu vou estar ansiosa com o cartão de crédito. Então, nós precisamos entender que não andar ansioso é também fazer escolhas corretas financeiramente. E também é a questão da mordomia novamente. Se Deus está me dando 1.000, eu estou gastando 3.000, eu estou sendo um mordomo fiel ou infiel com aquilo que Deus tem me dado? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem feito. Quando a gente vai para os talentos, cada um recebeu uma porção do seu talento. E cada um fez o que bem quis com o talento. Uns multiplicou, outro enterrou. Então, o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão? A gente tem multiplicado ou a gente não tem feito nada e desperdiçado muitas vezes? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus ele não quer a gente endividado. Deus ele quer a gente próspero e feliz, porque Ele tem planos de um futuro próspero para mim e para você. Ele não tem plano de um futuro ansioso para mim e para você. Um futuro onde você não durma. Um futuro onde você precisa de ansiolíticos e antidepressivos porque você se endividou. Jamais, não é isso que Deus tem para mim e para você. Mas lá em Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo fala: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades serão supridas. Jesus precisa ser suficiente na minha e na sua vida, para que nós possamos atingir lugares altos em outras áreas da nossa vida. Jesus precisa ser suficiente, pois é Ele que suprirá as minhas e as suas necessidades em glória. Ele tem que ser tudo. Ele tem que ser eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. É sobre isso. É sobre Filipenses 4,19. É sobre Ele ser o suficiente na minha e na sua vida. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Como é feliz aquele que teme, aquele que anda nos seus caminhos. Há prosperidade nos caminhos do Senhor. Há prosperidade nos caminhos. Nós comeremos o fruto do nosso trabalho. Seremos felizes e prósperos. Porque há felicidade, há contentamento nele, gente. Com pouco ou com muito, há contentamento nele. Quando nós entendermos, quando essa chave é virada em nós entendemos que há contentamento em Jesus, tudo muda, a ótica muda. É como se a gente trocasse a lente do óculos, está tudo embaçado, mas a gente coloca uma lente nova. O contentamento é a lente nova que a gente precisa para ver as coisas. Está pouquinho hoje, mas a gente pode melhorar. Assim como, gente, as últimas pregações têm vindo assim, Deus tem falado tanto conosco, e é sobre isso. Se eu quero um trabalho melhor, eu vou colocar uma lente nova, eu vou me preparar, mas eu vou buscar coisas novas. Mas a gente precisa mudar a ótica hoje. Nós precisamos olhar para a nossa realidade hoje e falar: Deus, obrigada. Obrigada pelo que eu tenho hoje. Eu poderia não ter nada. Eu poderia estar muito longe dos teus caminhos, eu poderia estar desgarrada, eu poderia não ser conhecida de ti, mas eu fui encontrada. Então nós temos que olhar a ótica de uma forma diferente às nossas vidas, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você. Lá em João 10:10, que todo mundo conhece, o ladrão ele veio para quê? Senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida, e que vocês tenham vida em abundância, para que vocês tenham vida plena, para que vocês vivam plenamente. É sobre isso, gente. Quando aquele homem está andando num terreno e ele encontra um tesouro, o que ele faz? Ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele tesouro, aquele terreno por causa do tesouro.
E quando eu tenho esse louvor que eu amo muito, que é Eu Encontrei o Meu Tesouro. O Dudu, gente, às vezes eu pego ele no banheiro cantando, Eu encontrei o meu tesouro, bem feliz lá, sabe? E ele encontrou um tesouro. Eu encontrei um tesouro, você encontrou um tesouro. E esse é o maior e melhor tesouro que eu e você poderíamos encontrar. Ter um carro melhor é bom, com certeza. Uma casa melhor é bom, com certeza. Mas ter encontrado Jesus é um melhor tesouro que eu e você poderíamos ter encontrado. Não há nada melhor. Não há nada que nos satisfaça mais do que isso. Em Eclesiastes 7,14, a palavra de Deus diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. E às vezes é bem isso, né? Tem dia que é bom, tem dia que não é tão bom assim. Mas Deus fez tanto um dia quanto o outro, para nós entendermos quem é Ele na minha e na sua vida. Que Ele é o papel principal da minha e da sua vida. Ele é o centro da minha e da sua vida. Todas essas coisas nos seguirão, diz a palavra. Mas teve um si. A pastora Lu trouxe de uma forma tão maravilhosa o si para nós no domingo. Mas se o quê? Eu não vou ler todo Deuteronômio 28, porque a pastora já leu domingo. Mas Deuteronômio 28, ele diz, se obedeceres. Todas essas bênçãos virão e acompanharão vocês, se obedecerem. Então, hoje eu li algumas palavrinhas aqui sobre quantas promessas Deus tem para mim e para você. E Deus tem planos de nos fazer prosperar. Planos de um futuro. Mas nós precisamos obedecer. Toda promessa de bênção na Bíblia, ela tem um si antes, ela tem uma condição, que é a obediência. Quando Deus falou para Abraão, vai lá, você vai ser uma bênção, mas você tem que me obedecer. Sempre ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta fazer sacrifício de tolo, se eu não obedeço. Se eu só venho aos pés dele quando eu preciso de algo dele. Se eu não ofereço nada. Eu só quero, é só me dá. Eu não tenho nada para oferecer, nem a minha obediência. Então, nós precisamos entender que todas essas bênçãos nos seguiriam se simplesmente obedecermos. E nós precisamos obedecer aquele a quem nós tanto amamos, aquele a quem nós podemos dizer que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amor. Então nós precisamos. E falar de prosperidade e de testemunho, de como ser pleno, eu vou contar um testemunho bem rápido, meu e do G, que é muito engraçado como Deus trabalha na nossa vida. A gente não entende os nãos de Deus, a gente não entende os altos e baixos de Deus muitas vezes na nossa vida. Mas em 2017, sábado agora, dia 15 de novembro, fez 8 anos, que acordamos sem nada. Um belo dia, a gente tinha uma casa, no outro dia a gente não tinha mais nada. E graças a Deus, para quem tem um sogro tem tudo, ele até veio me ver hoje. A gente foi para a casa do sogro, gente, ainda bem que tem sogro, né? E eu fui para a casa do meu sogro com a minha mudancinha debaixo do braço. E aquele dia o chão caiu debaixo dos nossos pés. A gente estava com 8 anos de casado e a gente zerou a trend, começamos do zero. Vamos começar? O que você acha? Né? A gente olhou para o outro, o que você acha? Vamos? E a gente começou do zero. A gente ficou 7 meses morando de favor, dentro da casa do meu sogro. Todas as portas possíveis e inimagináveis se fecharam para nós naquele tempo.
A gente tinha maquinário, a gente tinha vontade, mas não tinha trabalho, não tinha nada, não tinha o que fizesse a gente sair daquela situação. Mas era um momento de Deus na minha vida, na vida do G, aonde a gente sempre foi crente. Mas era um momento onde nós estávamos começando a nos despertar de verdade para o ministério. Aonde acho que a gente começou a chamar a atenção de Deus. Aí Deus falou que, gostei desses dois aí, mas tem uns defeitinhos, deixa eu dar uma arrumadinha. E quando Deus vê os defeitos, gente do céu, é aí que o bicho pega, né? Aí ele deu uma olhada, bem olhou assim, ele falou, deixa eu dar uma consertadinha aí, porque tem muita coisa aí que eu quero fazer na vida desses dois, mas do jeito que tá, não vai dar não. E daí nós começamos a apanhar. E em 2017, a gente perdeu tudo, começamos a vida do zero, literalmente. Foi na época que a gente era anfitrião de célula. Tem alguém aqui que é anfitrião de célula? Isso aí, João. A gente era anfitrião de célula. E uma das coisas que Satanás disse para mim foi, você não é anfitriã de célula e perdeu a sua casa. E eu falei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu sogro olhou para mim e para o meu marido, vocês vão continuar fazendo célula aqui em casa, não quero nem saber. Gente, eu estava de favor na casa dele, toda amontoada, e levando o povo lá ainda. Já não bastava eu, meu marido e meu filho ainda levava célula. E as coisas começaram a acontecer na nossa vida. No outro ano, nós fomos levados a obreiro, assumimos a célula, assumimos o ministério, e Deus foi trabalhando. Porque o que faltava em nós? O controle. O controle era meu. Eu controlava minhas finanças, eu controlava a minha agenda, eu tinha o controle. Era o meu braço forte, não o braço forte do Senhor que fazia alguma coisa. E quando a gente descobriu que não era no meu braço, pastor, era no dele, doeu. Doeu a ponto de eu ter crise de ansiedade, coisa que eu nunca tive na minha vida, mas eu acho que era, porque doía tanto o meu peito de ficar sem cartão de crédito. Porque a gente teve que reaprender a gastar o nosso dinheiro. Eu tinha o controle do cartão de crédito e o controle do limite do cheque especial. Era o meu super controle, eu achava que eu estava arrasando no controle. E quando tudo isso aconteceu, a gente tinha uma opção. Ou a gente gasta o dinheiro que a gente tem, ou não gasta. Não tinha para onde a gente correr. Então, cortamos o cartão de crédito e falamos, a gente vai ter que reaprender a gastar o dinheiro. Porque a gente tem sido mordomos infiéis. E a gente tem andado ansioso. Naquela época, eu até achei que eu ia perder o meu marido, de tão difícil que foi naquele tempo. Ele como sacerdote, como provedor, e as portas todas fechadas, eu orava e falava, Deus, não deixa eu perder o meu marido. Mas 7 meses depois, gente, o tempo do nosso deserto vai depender do nosso contentamento. Escutem isso nessa noite. Essa é uma chave poderosa de Deus na vida de vocês. E eu tenho certeza que Deus quer entregar algo na vida de vocês nessa noite. 7 meses depois, eu e o Gê, a gente não tinha R$1, nem para comprar as coisas em casa, às vezes. Teve um dia que o Pedro pediu algo para comer, o Gê não tinha dinheiro para comprar, foi, acho que, o pior dia da vida dele. Então, a gente chegou nesse nível de não ter dinheiro para comprar, tipo, uma bobeirinha. E a gente, 7 meses depois, Deus começou a fazer, Deus começou a multiplicar, Deus começou a prover serviço e tal. A gente tinha meu sogro estava construindo um prédio, a gente estava investindo naquele prédio. Antes de falirmos, a gente estava investindo lá. E a gente acabou, não tinha intenção nenhuma de morar no apartamento, mas a gente acabou se mudando no apartamento e o apartamento não tinha acabado ainda. Então, a gente literalmente terminou o apartamento para a gente se mudar lá. E era um micro apartamento. Mas para nós 3, estava ótimo. E nessa casa que a gente tinha um problema na justiça com ela, por isso que a gente acabou perdendo. A gente não tinha... Eu tinha vontade de ter, por exemplo, móveis planejados, mas eu não podia. Eu queria ter um gesso, mas eu não podia. 7 meses depois, eu estava no meu apartamento com móveis planejados, com gesso no teto, com luzinha, com dicróica, essas coisinhas que mulher gosta. Aquele apartamento era tão pequenininho, era tão gostosinho, a gente viveu ali 7 anos e meio. A gente ficou naquele apartamento.
Quando eu engravidei do Dudu, eu pensei, vou sair daqui. Eu preciso de uma casa para ontem. E eu saí de lá, nada. Não tinha dinheiro, ia sair de lá como? Não podia vender o apartamento, porque como o prédio estava em construção, a gente não tinha documentação para vender. Gente, a gente fez de tudo e nada dava certo. Aí, um belo dia, uns amigos, porque crente é assim, anda em bando, né? Uma amiga minha comprou um terreno e falou assim, amiga, comprei um terreno. E você vai comprar também. Bem doida, né? Eu falei, o que eu vou comprar terreno? Eu preciso de uma casa para me mudar. Eu estava com o Dudu, recém-nascido, né? Dela, eu sei que não é o que você quer, mas vamos comprar um terreno. Fomos lá, comprou o terreno eu, comprou meu sogro, comprou a cunhada, comprou um monte de pastor, amigo nosso, todo mundo comprou terreno. Resumindo, ficou só eu e o sogro pagando terreno até o final do negócio. O resto, todo mundo cascou fora. Era só para a gente comprar o terreno. E a gente comprou o dito cujo do terreno. Só que o terreno demorava mais 2 anos e meio para liberar, para construir. Até construir, resumindo a ópera, não morei no terreno, né? Mas, olha o propósito de Deus na nossa vida. A gente foi lá e comprou esse terreno. E eu nunca me esqueço, a gente estava com algumas situações ali, o G meio indignado, ele olhou para mim e falou assim, a gente trabalha, conquista as coisas, mas a gente nunca tem nada no nosso nome, ele nunca tive nada no meu nome. Naquele mesmo mês, a gente conseguiu resolver a situação do prédio, o apartamento teve registro e escritura no nome do Jean. A gente comprou o terreno, veio a escritura no nome do Jean. Em um mês, ele nunca tinha tido nada no nome dele. Ele teve um terreno e um apartamento. Então, a gente precisa entender. A gente foi e Deus começou a restituir. Gente, 7 meses eu estava no meu apartamento. 7 meses, ok? Mas a gente teve um processo. Como eu falei, foram 7 anos e meio a gente dentro do apartamento. Aí você pensa, mas a minha terra prometida está lá. Não é verdade? A gente não tem esse pensamento, mas a gente tem que nem eu falei, o contentamento é uma coisa. Tinha dia que eu falava, esse apartamento é tão pequeno. É barulho embaixo, é barulho em cima, não pode fazer barulho. Eu com 2 piás, gente, dentro do apartamento, vocês não têm noção. Eu era o terror dos vizinhos. Quem conhece o Pedro sabe. Então, imagina. A gente naquele apartamento, mas a gente pensava, não, eu não estou conformada, eu não vou ficar aqui para sempre. Então, não, é diferente do contentamento, do conformismo. Então, a gente vislumbrava, eu quero algo melhor. Eu não vou ficar aqui para sempre. E a gente foi indo. A gente acabou vendendo o nosso terreno, porque chegou o ano de eleição, o povo começou a brigar tanto naquele grupo do condomínio, que eu falei, eu que não vou morar com esse povo doido. Gente, era Lula e Bolsonaro, e briga. Eu falei, credo, não vou morar com esse povo doido, né? Aí a gente pegou e colocamos o terreno para vender. Vendemos o terreno, cheguei para o sogro. Sogro, o que eu faço com esse dinheiro? Meu sogro, gente, ainda bem que ele está aqui, eu estou exaltando ele, mas eu posso falar. Ele está morrendo de vergonha ali, mas tudo bem. Ele é mais doido que eu. Dá. Jura? Meu marido, não dá. Meu sogro, dá. E a gente falou, então, sogro, até onde que eu vou? Daí a gente ergue e reboca. Se ergue e reboca, já dá para quase se mudar, né, pastor? Então, bora. Falei, depois nós se vira. E quando você vai para a palavra, Jesus diz o quê? Quando você vai construir um prédio, primeiro você calcula se você tem todo o dinheiro para você não passar vergonha, né? Nós não tínhamos todo o dinheiro. Mas nós fomos. E daí, um dia, eu fui tomar um café com uma amiga minha e ela falou bem assim, Fran, vamos ali, fulana vai orar por você. Sabe essas coisas, essas irmãs que levam a gente para orar? Eu falei, tá. Chegamos lá, a outra falou, não, eu não vou orar, vai ser a outra que vai orar. Eu falei, oh, meu Deus, eu nem queria oração, vai ora então, né? E no meio da oração, aquela mulher olhou para mim e ela falou assim, eis que eu estou erguendo uma grande obra e é para minha glória. Gente, depois que eu peguei o aval da obra, do mestre de obra, Jesus Cristo, eu falei, o quê? Não é eu mesmo que estou construindo, é o Senhor. É para a glória dele, não é para a minha glória. Então fica quieta, Franciele, fica na tua. E eu falei, agora vamos para as cabeças. Eu olhei para o meu sogro, bora. E nós fomos, gastamos cada um daqueles centavinhos que nós tínhamos guardadinho. E agora, José? O carro, vende o carro, torramos o carro, dava uma respiradinha, acabou o dinheiro do carro, e agora, sogro, vamos para cartão de crédito, vamos para não sei aonde, vamos para não sei aonde. Gente, a gente começou a fazer tanto malabarismo, mas tanto malabarismo, que, olha, se não é Deus que estava construindo aquela obra, eu não sei quem é. E a gente foi, né, Gê?
Só pela graça do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós viramos pintor, gesseiro, drywall, pedreiro, nós viramos tudo. Tudo que você possa imaginar, eu, meu marido e meu sogro fazemos. Que se precisar de ajuda em casa, nós faz também. Qualquer coisa. Gente, é literalmente esse versículo na nossa vida. Ele capacita você a fazer, a o realizar. Se você não tem recurso, ele vai fazer você aprender a fazer. E nós fomos. E nós construímos aquela casa, que é para a glória do Senhor. A gente saiu do nosso apartamento, então, teoricamente, até esses dias eu ainda tinha um apartamento e uma casa. Para quem não tinha nada há alguns anos atrás. Mas você olha, você pensa assim, nossa, até que foi rápido. Gente, foram quase 8 anos, 7 anos e meio, do tempo da promessa até a terra prometida. Só que como nós passamos esse tempo da promessa determina se nós chegaremos ou não na terra prometida. Se nós desfrutaremos ou não daquilo que Deus tem para mim e para você. Só para vocês terem uma ideia. No dia 14/11 de 2019, era céus abertos. Até o pastor Luizinho, o bispo que veio aqui, pregou domingo, ele estava pregando e Deus me deu uma palavra muito forte. Ele me deu um envelope específico para mim pegar naquele dia e ele me deu uma palavra, que está em 1 Samuel 1,17. Ele diz assim, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E a palavra que Deus testificou era sobre a nossa casa. Então, pensa, 2017 eu perco a minha casa, 2019 Deus dá uma palavra de restituição que Ele faria, em 2025 eu fui me mudar na casa. Então, existe um processo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então, nós precisamos entender que as coisas não é como nós desejamos. Eu quero para ontem. Eu quero para já. Não. Deus, Ele nos trabalha, Ele nos forja, Ele nos molda. Ah, está reprovando aqui, Ele vai moldar mais um pouquinho aqui, até você passar nessa fase. Aí a gente vai para a próxima fase. A gente vai degrau após degrau, até chegar naquilo que Deus preparou para mim e para você. Talvez, lá atrás, eu e o Gê não estivéssemos preparados, a gente não sabia administrar o nosso dinheiro. A gente confiava na nossa mão. Uma vez Deus deu uma palavra para mim e para o Jean, lá em Salmos 20, que diz, uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus dos exércitos. Então, nós precisamos entender que a nossa confiança precisa estar nele. Não é em mim, não é em você. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é inteligente, não é porque você é eloquente, porque você fez 5 faculdades. Não, é nele. É por Ele e é para Ele todas as coisas. Então, quando nós entendemos isso, nós seguimos um novo e maravilhoso caminho. Agora, quando nós tentamos trilhar as coisas do nosso jeito, da nossa forma, não dá certo. Eu e meu marido, a gente achava que era os cara. A gente achava que sabia administrar, a gente achava que estava dando conta. Quando a gente foi ver, Deus falou, vocês estão fazendo tudo errado, meus amores, parem. E Deus nos para quando nós estamos fazendo as coisas erradas. Só que quando nós somos parados, nós precisamos entender. Ei, o que Deus está falando comigo? O que Deus está querendo me mostrar? O que eu preciso aperfeiçoar? O que eu preciso largar no meio do caminho? Eu tive que aprender a largar a mão do controle. Eu tive que largar a mão. Eu falei, não, é Ele. É Ele que sabe. Depois daquilo, gente, nunca mais fiquei preocupada. Será que vai lotar a agenda? Será que não vai? Será que eu vou pagar aquele boleto? Eu não me preocupo mais, porque eu sempre pago o boleto. Sempre vai dar certo. Eu e ele, a gente hoje é autônomo, então a gente não tem salário fixo. É dependência total. Ah, porque quer viver uma vida extraordinária com Deus, saia do CLT. Vocês vão ver o que é isso. É uma loucura. Mas a gente precisa entender que confiar é entregar. O apóstolo, ele veio aqui e ele falou que só entrega quem confia. E nós precisamos entregar. Entregar as nossas finanças, entregar a nossa família, entregar as nossas emoções. Porque a prosperidade, aquilo que nós estamos falando hoje, ela vai um pouquinho além, né, do que só finanças. Eu contei aqui um testemunho financeiro da minha vida, mas junto com esse testemunho financeiro, eu tive um crescimento espiritual. Porque Deus me elevou ministerialmente falando. A gente teve emocionalmente, porque a gente dependia de nós mesmos, então nós aprendemos a depender dEle.
Nós aprendemos a não andar mais ansiosos. Então, emocionalmente, nós somos curados e plenos. A nossa família cresceu, se desenvolveu. Então, quantas coisas nós conquistamos em Deus nesse período de escassez, nesse período de tratamento de Deus na minha vida, na vida do meu esposo. Então, hoje, às vezes meu marido, ele quer ficar um pouquinho preocupadinho. A gente fala, não, descansa, relaxa, o que você está preocupado? Não, nada, ele já lembra. Nada. Rapidinho ele se lembra do Deus que ele serve. Então, nós precisamos, sempre quando a ansiedade bater, quando o medo bater, por qualquer problema, que a gente tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então, nós precisamos entender isso. E nós precisamos ter coragem para viver o novo na nossa vida. Nós precisamos ter coragem. Se a gente quer resultado diferente, nós precisamos ter atitudes diferentes. Se eu continuasse com a mesma atitude, provavelmente eu estaria lá na mesma casinha, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Mas eu rompi, eu saí do natural. Por quê? Porque eu busquei, porque eu me derramei diante do Senhor e falei, Deus, o Senhor tem mais para mim. E é sobre isso. A gente precisa entender o que Deus tem mais para mim e para você. Nós não podemos ficar dependentes de nós mesmos, achando que a gente é alguma coisa. Não, Deus tem coisas maiores para mim e para você. Deus tem planos maiores de nos fazer prosperar, de nos fazer prosperar. Então, nós precisamos, sim, derramar diante de Deus o nosso contentamento, o nosso coração. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Hoje foi um dia bem difícil para mim. Mas eu falei, Deus, o Senhor tem algo para a tua igreja. O Senhor tem algo para derramar sobre a vida de vocês. E eu tenho certeza sobre isso. E hoje, eu queria que vocês tomassem uma atitude de fé. De levantar do seu lugar realmente e falar, Deus, eu quero aprender o contentamento. Eu preciso aprender a estar contente em toda e qualquer situação da minha vida. Eu preciso tomar uma postura, porque a postura diante de Deus faz toda a diferença. Naquele dia, em 2019, eu peguei uma oferta. E essa oferta era um valor bem alto, era um envelope bem alto. Era muito alto para mim, eu nem poderia dar, mas foi o que Deus mostrou e eu peguei aquele envelope e eu ofertei em 2019. E assim como na vida de Isaac, Deus deu 1 para 100, eu acredito que deu quase 1 para 1000. Porque a gente conseguiu juntar o valor do terreno, da construção, e construímos a casa daquele jeito, mas a casa está de pé, e é para a glória dele. E então, às vezes, a gente menospreza a oferta, a gente não acredita. Mas a oferta, ela quebra um jugo no mundo espiritual, que às vezes a gente não tem noção no mundo natural. Quando Deus deu a orientação, e eu teria, gente, uns 10 envelopes para contar aqui para vocês, mas eu vou contar só um, porque o G falou que um dia ele vai contar o testemunho dele, pastor. Mas são tantas experiências que a gente já teve com Deus, de você se derramar e falar, Deus, eu confio. Lembra? Eles ofertavam antes, recebiam depois. Ana ofertou primeiro o seu filho, para depois receber o filho. E de lambuja ganhou mais 5 filhos, né? Vocês sabiam que ela queria um filho só, mas ela ganhou mais 5, né? Então, é assim com Deus. A conta de Deus é diferente. A conta dele não é a mesma que a gente. Você pede 1, ganha 5. Você pede 1, ganha 100. Então, é assim. Eu nunca me esqueço. Como tem aquela canção que fala que o inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar, né? Um belo dia, meu sogro, na frente da nossa casa, ali findando a obra, um vizinho audacioso olhou para ele e falou assim, e esses aí vão ter dinheiro para terminar a obra? Porque aquele ali, tinha uma casa do lado da nossa, parou porque não tem dinheiro. Meu sogro falou assim, esses aqui vão ter sim, porque o pai deles é o dono do ouro e da prata. E para a glória do Senhor, nenhum dia nós paramos aquela obra. Não teve um dia que, às vezes o dia falava, nós vamos ter que parar a obra. Eu falava, não vamos não, meu sogro, não vamos não.
E a gente não parou, porque quem estava construindo aquela casa não era eu e o Jean, mas era o Senhor dos Exércitos. Então você precisa entender que todo e qualquer plano, todo e qualquer projeto que você tenha, quando você coloca nas mãos do construtor certo, quando você coloca na mão do financiador certo, dá certo. Ele financia qualquer obra, qualquer situação que você esteja passando, seja ela ímpar. Deus tem solução para o seu problema. Deus é a solução, Deus é o centro, Deus é o nosso contentamento. Jesus precisa ser suficiente na minha e na sua vida. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida, quando nós entendermos. E eu queria muito nessa noite que você pegue realmente essa palavra.